Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus sobre a nossa vida. Nessa manhã nós começamos mais um dia. É um privilégio, é um presente de Deus acordarmos e podermos ver o brilho do sol sobre nós, sobre toda a terra. O nosso Deus é bondoso, Ele é generoso. Ele sempre nos oferece mais do que nós pedimos. E hoje, mais um dia como presente das mãos de Deus, nós queremos viver para a honra e glória do nome dEle. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 47, o versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, a respeito dos filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Nós temos um Deus que conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Ele simplesmente é dono do tempo. Ele é dono de todas as galáxias. Somente Ele conhece completamente tudo o que irá acontecer no futuro. Somente Ele rege todas as nações. Sob as suas mãos, Ele tem o domínio de toda a terra e de toda a galáxia. Mas é esse mesmo Deus que clama, pede para que os seus filhos permitam que Ele possa morar dentro do nosso coração. Embora Ele tenha poder para criar todas as coisas, nós somos obra das suas mãos. Foi Ele mesmo que criou cada detalhe do nosso corpo, mas para que Ele possa morar dentro do nosso coração, Ele faz um pedido pessoal de um Pai de amor, de um Deus compassivo, de um Deus que quer ver as nossas vitórias. É a razão pela qual, pessoalmente, Ele faz um pedido para que nós possamos permitir que Ele more dentro do nosso coração e conduza a nossa vida. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, os filisteus são arqui-inimigos do povo de Deus. Eles atacavam constantemente o povo do Senhor. Quantas vezes os israelitas sofreram por causa dos seus adversários que estavam ali dentro também do território de Canaã. Nesse momento, Deus agora estava levantando uma nação para que pudesse ferir os filisteus, porque os filisteus tinham feito muito mal ao povo do Senhor. Os filisteus estavam na Palestina desde o período em que Abraão recebeu a promessa de Deus para se tornar herdeiro de toda aquela terra. Eles, na verdade, migraram mais para próximo do povo de Deus a partir do ano de 1200. Quando Davi se assentou no trono, eles não tiveram tanta força para ofender o povo do Senhor, mas em outros reinos eles foram oponentes constantes do povo do Senhor. Vários profetas foram responsáveis para falar contra os inimigos do povo de Deus, contra os filisteus. Isaías foi um deles. Teve Ezequias, Jeremias, Sofonias e Amós. Todos eles foram chamados pelo Senhor para falar que eles não deveriam assumir aliança com os filisteus. Da mesma forma como os egípcios eram reconhecidos como sendo inimigo do povo de Deus, os filisteus eram declarados, jurados oponentes do povo do Senhor. As maiores dificuldades entre os filisteus e os israelitas era a própria geografia, porque eles estavam no mesmo território na terra de Canaã. No período em que Davi se tornou rei de Judá, eles perderam a sua força dentro do território. Mas posteriormente, após a morte de Davi, eles se recuperaram, mas Nabucodonosor os humilhou quando ele invadiu Gaza e destruiu por completo. Nós não temos muitas informações históricas para detalhar como de fato essa invasão aconteceu, mas o fato é, isso se deu por volta do ano de 1200. Nos tempos bíblicos, Gaza era a principal rota comercial daquela região. Situava-se no extremo sul da Palestina, uma região extremamente fértil. Haviam várias minas de ferro, de cobre naquela região, onde era cobiçada por outras nações que confeccionavam espada e outros metais para a batalha. Possivelmente quem atacou Gaza tenha sido o faraó Neco, mas Heródoto também coloca como tendo a possibilidade de faraó Ofra ter sido responsável para invadir a cidade de Gaza. Quando a Bíblia aqui nesse capítulo está se referindo à grande quantidade de água, ele está se referindo ao grande exército de Nabucodonosor. O pavor dos filisteus seria tamanho que os seus próprios pais esqueceriam dos seus filhos. Eles não teriam condições de poder cuidar dos seus filhos diante do pavor dos soldados dos babilônicos. A origem dos filisteus é incerta,
mas se acredita que eles migraram das ilhas do Mediterrâneo para a Palestina e ali se estabeleceram e se tornaram uma grande nação. Jeremias capítulo 47, versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: sobreveio calvície a Gaza, Asquelon está reduzida a silêncio, com o resto de seu vale, até quando vós retalhareis? Aqui nós podemos observar que Deus está falando através da boca do profeta o que de fato tinha acontecido com Gaza. A calvície se refere à destruição. As pessoas tinham sido banidas de dentro da cidade. A cidade, que era populosa, foi destruída. E aquelas pessoas foram levadas cativas e outras perderam as suas próprias vidas. Mas é o próprio profeta Jeremias que no versículo 6, ele tem um olhar de misericórdia para com os filisteus, embora fosse inimigo do povo do Senhor, mas o olhar do profeta é de misericórdia. Ele clama a Deus para que Deus possa poupar o que de fato ele estava dizendo para Jeremias, o que iria acontecer pelo fato deles serem oponentes dos israelitas, filhos do Senhor. Jeremias sabia perfeitamente que quando uma espada era tirada da sua bainha, ela iria cumprir algum propósito, iria tirar a vida de alguém, iria punir alguém. Da mesma forma, Jeremias entendia quando a palavra de Deus ela é aberta, ela é uma espada de dois gumes, ela corta o coração dos seres humanos. É impossível alguém estar com a palavra de Deus aberta e não ser atingida por ela, porque ela nos mostra as nossas falhas, ela mostra se nós estamos andando de acordo com a vontade de Deus. É por isso que nós somos convidados a cada dia a estudarmos a palavra do Senhor. Porque quando nós estudamos a palavra de Deus, nós somos conduzidos pelo Senhor. O Espírito de Deus fala ao nosso coração e a nossa vida é transformada. Os olhos do Senhor estão sobre essa terra. Não tem como alguém fazer algo contra o povo do Senhor e ficar impune. Por isso que o povo do Senhor hoje, o remanescente de Deus, nos dias em que está vivendo, precisa esperar no Senhor. Nós não podemos agir com vingança contra aqueles que nos ferem, mas nós precisamos esperar no Senhor. A vingança do Senhor será muito maior do que a vingança que pode passar no nosso coração. Esperemos pelo Senhor, porque a vingança dele é certa e justa. Quando o juízo de Deus caírem sobre essa terra, o desejo de Deus de fato é colocar um ponto final na história do pecado. Deus ama todo pecador. Todas as pessoas que estão nessa terra são filhos do Senhor e somos o alvo do amor de Deus. Mas aqueles que não se arrependem, aquele que não muda o seu coração, aquele que não aceita o convite do Criador do Universo em abrir as portas do seu coração para que ele possa fazer morada um dia, por amor dos seus filhos, dos fiéis, ele colocará um ponto final na história do pecado para que todo aquele que lhe amou, permitiu que ele habitasse na sua vida, essa pessoa possa viver ao lado do seu Deus por toda a eternidade. É a razão pela qual, amigo, a cada dia nós precisamos renovar o nosso compromisso de viver ao lado de Deus. Temos que nos colocar nas mãos dele, temos que abrir as portas do nosso coração e deixarmos que ele conduza a nossa vida. Feliz é aquele que ama a palavra de Deus e se submete à vontade do Senhor. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor. Tomar o nosso coração, molda a nossa vida, nos dê a graça de um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração e nós o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.